E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, tô aqui hoje pra gente fazer uma videoaula sobre tratamento de canal. Eu vou abordar todos os passos de um tratamento de canal de forma bem explicativa e direta. Então, bora lá, hein? Tratamento de canal, coloquei essa imagem aqui, ó, bem bacana, né? Tava lá no Canvas, então bora lá. Aqui tá meu Instagram, já segue lá. O que a gente vai estudar nessa aula? A gente vai ver a parte do exame clínico, o que nós temos que fazer antes de diagnosticar um canal. A parte de anestesia, que é a parte comum e com anestésico que normalmente a gente usa. A gente vai ver sobre a cirurgia de acesso, o isolamento absoluto, que é o básico, que é o número dos grampos e uma dica ali quando a gente for fazer. A localização dos canais, como que a gente vai achar esses canais, qual a forma de contorno, de conveniências. A odontometria, que muitas pessoas têm dúvida. Como que faz as explorações dos canais, por exemplo, qual lima que a gente começa, como que vai subindo as limas ou reduzindo. A instrumentação dos terços médicos, cervical e apical. A obturação e uma restauração provisória. Basicamente é isso que a gente vai ver nessa aula, tudo sobre o canal de uma forma bem direta. Então, bora lá. O exame clínico. O que é o exame clínico? É a anamnese e o exame clínico intraoral e extraoral que a gente vai fazer no paciente para a gente poder fazer um diagnóstico. Com o próprio exame clínico, a gente já consegue saber se esse dente deu canal ou não, mas a gente tem exames complementares que a gente pode fazer, como a radiografia periapical, que ela é o mais importante. Quando a gente vai fazer um tratamento de canal, a gente não consegue fazer isso pela panorâmica. Então, apenas a radiografia periapical que vai nos ajudar a fazer um diagnóstico e poder fazer esse tratamento. E a gente tem que fazer essa radiografia utilizando o posicionador e nela a gente vai conseguir analisar a quantidade de canais e a curvatura desse canal para a gente poder começar esse tratamento já sabendo tudo, já por dentro do que nos espera. A anestesia. As técnicas anestésicas utilizadas são aquelas que vão anestesiar a polpa, mas a gente também é necessário a gente fazer uma anestesia infiltrativa na gengiva, porque ela vai receber um grampo ali e esse grampo acaba machucando. Então, além da gente anestesiar a polpa, a gente pode fazer uma infiltrativa ali para conseguir colocar o grampo. Normalmente a gente usa lidocaína com vaso ou articaína com vaso. O adulto normalmente é em torno de 2 a 3 tubetes. Caso for uma criança, é necessário a gente fazer o cálculo. Se vocês não sabem, eu posso gravar uma videoaula explicando para vocês como que faz o cálculo do anestésico. E depois que a gente faz a anestesia, é necessário a gente esperar 5 minutos para conseguir ela realmente fazer o seu efeito. Senão a gente vai começar a mexer no dente, o paciente vai reclamar que está sentindo dor, mas é porque a gente não esperou. E para a arcada superior, a gente vai esperar 5 minutos para a arcada superior e 15 para a arcada inferior, porque tem toda aquela parte que é a arcada inferior, o osso da maxila, da mandíbula, ele é mais denso, então a anestesia ela não penetra com a mesma facilidade. A cirurgia de acesso, vou explicar de acordo com os dentes, com os incisivos, caninos e premolares, premolares inferiores que vai mudar uma coisinha, molares superiores e molares inferiores. Os dentes incisivos é uma fórmula triangular, vou desenhando aqui na tela, ó, com a base voltada para vestibular acima do cíngulo. A gente vai iniciar com a caneta em 45 graus. Após descer, aqui está a ponta ativa da caneta. Após descer mais ou menos, ó, 2 pontas ativas, a gente inclina e vem na vertical, quase na vertical. As brocas que a gente usa, normalmente é 10-12 ou 10-11 para a gente fazer o acesso. Caiu no vazio, a gente usa essas aqui para deixar elas, fazer um refinado, dar o contorno ali, que é a 3081 e a 3082 com ponta inativa, ou a endosê. A endosê, ela é uma broca que ela tem bastante corte. Então, se você vai fazer seu primeiro tratamento de canal aí na faculdade, então, ela é uma broca que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu vou explicando e vou ir desenhando. Eu coloquei uma imagem que eu peguei no Canvas, que eu não achei uma imagem completa das duas arcadas, mas basicamente é isso. Aqui está o símbolo, a gente vai fazer um triângulo com a base aqui, ó, voltada para a incisão. É mais ou menos isso aqui, tá bom? E tanto para incisivo superior quanto inferior. Aqui está uma inferior, mas serve para os dois lados. Nos caninos e premolares é uma forma de contorno oval no centro da oclusal. E a gente segue o mesmo parâmetro daqui. As mesmas brocas, as mesmas coisas. Muda ou vai mudar o formato, ó. Então, é caninos e premolares. Vou pegar um dente aqui que tá bom para desenhar, ó. Esse aqui tá bacana. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, na fossa. O que vai mudar? Porque eu coloquei caninos e premolares e separei os premolares inferiores. A gente vai fazer uma inclinação de 45 graus
e depois a gente entra na vertical, porque os premolares inferiores, normalmente, essa cúspide aqui dele, ó, a cúspide lingual, ela é um pouco maior do que a cúspide vestibular, ou normalmente do mesmo tamanho. Então a gente tem que fazer essa inclinação para a gente conseguir entrar. É um pouco diferente dos premolares superiores. E aqui a gente vai usar as mesmas brocas e depois vai usar as troncocônicas para a gente fazer a forma de contorno. Os molares superiores é a forma triangular, com a base voltada para vestibular, um pouco puxada para mesial. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Puxa um pouco para mesial a base do triângulo. Então, é mais ou menos isso aqui. Mais voltada para mesial, que tem essa leve inclinação. E os molares inferiores é basicamente o mesmo formato. A broca aqui, o que vai diferenciar, gente, que aqui eu coloquei 10, 11, 10, 12, e aqui geralmente é 10, 12 e a 10, 14. Lembra, todas tem que ter a haste longa, que é a HL, para a gente conseguir fazer o acesso e cair no vazio. Dos molares inferiores, é uma forma triangular ou trapezoidal, com base também voltada para a mesial. A única diferença é que não é tanta igual a parte superior. Então, aqui ó, vai ser mais ou menos, dando um exemplo aqui como se fosse a parte superior, ela seria mais ou menos assim. Não tanto como a parte superior. A inferior seria mais ou menos assim. E aqui estaria os canais. E com a gente, normalmente a gente vai fazer da mesma forma. Esse aqui a gente já pode vir ou totalmente vertical, depende muito da anatomia do dente, da abertura do paciente. A gente vem com a broca esférica e depois a gente usa a troncocônica para dar esse formato. Vamos lá, o isolamento ele é obrigatório para fazer tratamento de canal, não tem como fazer tratamento de canal sem isolar. E a gente não precisa se prender totalmente aos grampos da dentística, seguir à risca. Como esses dentes aqui, pode ter dente que está com a coroa quebrada, ele pode ter uma anatomia e algumas características diferentes. Então se a gente conseguir um grampo lá que ficou firme, conseguiu realmente segurar o lençol ali, mesmo que não seja o grampo utilizado nesse dente, a gente pode usar, não tem problema nenhum. A gente não pode ficar se atentando muito a isso. Os grampos, né, os 210 e 211 são para dentes anteriores, 206 e 209 para pré-molares, 200 a 205 para molares. Acredito que aqui vocês não têm muita dúvida, e tem aquele W8A, que é um molar com pouca retenção, para a gente fazer o isolamento. A localização dos canais. Para localizar os canais, a gente vai usar uma sonda exploradora. Os dentes anteriores, normalmente, ele tem de 1 a 2 canais. Os pré-molares de 1 a 3 e dentes molares tem de 3 a 4 canais. Isso aqui foi uma breve explicação, mas aí a gente consegue ver tudo isso na hora que a gente fazer a radiografia, passo a passo, que a gente já falou lá no começo da videoaula. Agora vem a parte mais importante, que é a odontometria e instrumentação dos canais. Para a gente saber esse comprimento do dente, a gente vai fazer uma radiografia inicial utilizando o posicionador, para a gente não ter distorção. E a gente vai medir o comprimento aparente do dente, que é o CAD. Então a gente fez a radiografia lá, saiu aqui o dentão, a gente vai medir e a gente vai tirar 3 milímetros para a gente ter o comprimento de trabalho provisório. Que aí a gente vai começar a fazer essa exploração do canal. Então mediu aqui, deu X, aí seria X menos 3 milímetros para a gente conseguir chegar no comprimento de trabalho provisório. Aí vamos lá, começar a exploração dos canais. A gente vai usar o comprimento de trabalho provisório, que eu acabei de falar para vocês. Primeiro a gente faz uma irrigação. Essa irrigação tem que ser feita com muito cuidado, vai devagarzinho. Coloca um pouquinho, tira, usa o sugador para a gente poder ir tirando, porque se ir hipoclorito na roupa, na boca, em qualquer lugar, hipoclorito não é bom. Nem na mão é bom, então tomar bastante cuidado com isso. A gente vai fazer a irrigação com hipoclorito, como eu já falei para vocês. Colocar o hipoclorito devagar e sugando para não extravasar. Vamos lá. Para a gente começar a fazer essa exploração do canal, a gente vai começar com a lima 10 e vai entrar nos canais e ir explorando. Então a gente faz movimento de exploração para ir realmente conhecendo os canais e toda hora a gente vai irrigando. A gente já conseguir ir matando essas bactérias e fazendo uma limpeza de terço por terço. Fez com a lima 10... a gente vai trocar e vai fazer com a lima 15, e explorando. A gente não vai descer de uma vez, a gente vai da mesma forma
com cuidado, entrando e irrigando, fazendo terço por terço, para a gente conseguir remover essas bactérias e não levar ela para o ápice. Pronto, fizemos a exploração inicial, usamos umas limas 10 e 15. Fizemos a exploração inicial, fizemos a irrigação. Agora a gente vai fazer o preparo do terço cervical e médio. A gente vai alargar o terço cervical a ponto de reduzir a carga bacteriana e você conseguir reduzir o esforço sobre a lima que a gente vai usar. Porque vocês concordam comigo que se tiver muito apertado o canal, na hora que a gente for usar uma lima, ela descer lá embaixo, ela precisar dobrar um pouquinho, ela pode estar vindo quebrando nessa região. Então a gente vai alargar o terço cervical a ponto de conseguir reduzir a carga bacteriana e reduzir também o esforço sobre a lima. O nome da técnica é a técnica Crawdall que a gente está usando. A gente começa, não necessariamente com a lima 80, que é uma lima bem grande, mas a gente pode começar com menos. Então o que a gente vai fazendo? A gente vai descendo com a lima 80 até lá onde ela entrar, não é para fazer esforço, ó. Foi ali, entrou só um pouquinho. Beleza, limpou, irriga, vamos lá, 70. Onde ela entrar? Limpou, irriga, 60. Mesma coisa, vai indo. Até a lima que chegar no CTP, que será considerada a lima inicial na hora de instrumentar outro terço. Então a gente foi indo, ó, 60, 50, 40, 30. Tal lima conseguiu descer até lá embaixo, até o comprimento de trabalho provisório. Então essa lima a gente vai lá e vai fazer uma radiografia para a gente analisar. Ou a gente faz a radiografia, a gente pode fazer também utilizar o localizador apical. E a gente vai fazer essa radiografia com a lima dentro do dente, dentro do CTP. O que a gente vai fazer? A gente vai medir o comprimento. Então vamos lá, vamos desenhar aqui. Esse aqui é um dente. Ó, a gente vai medir, a lima desceu, deixa eu fazer o desenho, faz de conta que a lima desceu até aqui. Beleza, aqui tem a entrada da lima. Então a gente vai medir o comprimento da ponta da lima até o vértice radicular. Então, daqui até aqui, vértice radicular. Vamos supor que deu 4. Beleza, então o que a gente vai fazer? Subtrair 1 milímetro. Então, 4 menos 1, 3. Depois disso, a gente viu que a gente tem que subir 3 milímetros. Então, o que a gente faz com isso aqui? A gente vai somar, a lima desceu até aqui, que era o nosso comprimento de trabalho provisório. Então, vai ser os comprimentos de trabalho provisório, mais 3, que a gente tem essa margem de segurança. Então, aqui a gente começa a ter o comprimento que é real de trabalho, que é o comprimento que a gente vai fazer a instrumentação. Como que a gente vai fazer essa instrumentação do terço apical e médio? Depende. Dente tabil, a gente vai subir 3 limas e no dente necro a gente vai subir 4 limas. Então a gente vai pegar aquela lima de memória que a gente fez aqui em cima, que foi a primeira que desceu até lá embaixo, dando exemplo que foi aqui a 50. Então, deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui. Não coloquei. Então vamos colocar que foi a 25. Então foi a 20. Vamos colocar que a gente parou com a lima 20. Então aqui ó, a gente vai vir ó, com a lima 25 e a gente vai fazer aquele movimento de 1/4 de volta, tiro, raspo as paredes, faço a irrigação. 1/4 de volta, faço a limpeza, tiro e irrigo e vou fazendo essa limagem nas paredes. Então a gente vai subir nas limas a partir de agora. A gente vai fazer com a lima 25, beleza, terminou. Lima 30, beleza, terminou. A gente vai usar a lima 15 para recapitular, para poder meio que fazer uma limpeza com a mesma medida. Então foi com a lima 30, fez essa lima para recapitular. Fez com a 35, a gente vai fazer a irrigação. A gente pode usar essa lima meio que para recapitular, para fazer essa limpeza que eu tô falando para vocês. E depois a lima número 40. E a gente usa 15. Beleza, terminamos de fazer a instrumentação, tá tudo certinho. Agora o que a gente vai fazer? A obturação. A obturação dos canais. O que a gente vai fazer? A gente vai precisar provar o cone com o diâmetro final. Então, ó, dando exemplo que aqui a lima a gente parou na 40, então o cone a gente vai usar o cone de número 40. Então a gente vai pegar, a gente tem que ver se esse cone realmente ele desceu até o ápice e travou. Então a gente vai fazer outra radiografia para a gente ver se deu certo o nosso cone, se está tudo limpinho, se ele chegou lá realmente no comprimento que a gente precisa para estar fazendo esse tratamento de canal. Chegou no comprimento real de trabalho, ele travou, beleza, agora a gente vai manipular o cimento. Antes disso a gente tem que secar, a gente seca com o cone de papel, manipula o cimento, posicionou o cone número 40, esperou secar, veio com os cones acessórios, colocou, veio com o calcador, cortou o excesso.
Pronto, obturação, é bem direta, é uma videoaula bem rápida e explicativa. Depois a gente vai fazer a restauração, né? A gente vai fazer uma bolinha de algodão ou uma fita teflon com cotosol e a gente vai fazer essa restauração pode ser com a resina composta mesmo, depende se você vai querer esperar para depois outro dentista fazer uma restauração, tudo depende. A gente faz um ajuste oclusal e a gente deixa esse dente sem contato nenhum até passar um tempo, porque senão o paciente ele pode ter dor pós-operatória. Então é isso, galera, a videoaula vai ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Foi mais uma revisão mesmo de tratamento de canal, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se você gostou, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e até a próxima.